Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre prismas. Entre os poliedros mais conhecidos, destacamos os prismas. Vejamos alguns exemplos para perceber suas características. As características que se destacam nessas imagens é a dupla de faces paralelas unidas por faces retangulares. Construção e definição de prismas. Considere uma região poligonal, por exemplo, ABCDE, contida em um plano alfa. Escolha um ponto A', qualquer não pertencente ao plano alfa. Por A', trace o plano beta, paralelo ao plano alfa. Pelos demais pontos B, C, D e E, trace as retas paralelas A' que corta o plano B nos pontos B', C', D' e E'. Essas retas são paralelas entre si. Tome dois segmentos consecutivos, assim determinados, por exemplo, A', B', B'. O quadrilátero A', B', B é plano, pois seus lados A', e B' são paralelos. Isso acarreta que AB e A'B' também são paralelos. Logo, o quadrilátero A', B' é um paralelogramo. As regiões limitadas por paralelogramas assim determinados, juntamente com as regiões poligonais ABCDE e A'B', C', D', E', determinam um poliedro chamado prisma de bases ABCDE e A'B', C', D', E'. A região do espaço ocupada por um prisma é formada pelos pontos dos segmentos, nos quais cada extremidade está em uma das bases. As arestas A', B', C', e E' são chamadas de arestas laterais. Todas as arestas laterais são paralelas e de mesmo comprimento. Arestas laterais consecutivas determinam regiões que têm a forma de paralelogramas e são chamados de faces laterais do prisma. As bases ABCDE e A'B', C', D', E' são congruentes. A altura do prisma é a distância entre as bases. As arestas laterais consecutivas determinam regiões que têm a forma de paralelogramas e são chamadas faces laterais do prisma. Quando as bases forem citadas como polígonos, devemos entendê-las como regiões poligonais. Por exemplo, a expressão prisma cuja base é um quadrado, a base é uma região quadrada. Nós temos aí o paralelepípedo. Paralelepípedos são prismas cujas particularidades é que de suas faces pode ser tomada como base. É que qualquer de suas faces pode ser tomada como base, pois duas faces opostas quaisquer estão situadas em planos paralelos e são ligadas por arestas paralelas. Nós temos os prismas retos, à minha esquerda o prisma reto e à direita o prisma oblíquo. O prisma reto quando as arestas laterais são perpendiculares às bases, e é oblíquo quando não são. Logo, um prisma reto, as faces laterais são regiões retangulares. Nós temos o prisma reto triangular, as bases são regiões ABC e DEF, as faces laterais são regiões ABED, ACFD e BCFE. Arestas laterais AD, CF e BE. Prisma reto pentagonal, onde a base é um pentágono. Nós temos o paralelepípedo retângulo, o bloco retangular. Cubo ou hexágono regular. Quando em um prisma reto a base é uma região
poligonal regular, temos um prisma regular. Um exemplo é o cubo, que é um caso particular de paralelepípedo retângulo, na qual a face é uma região quadrada. Vamos ver a classificação dos prismas. Eu tenho os cubos, que também são paralelepípedos retângulos, né? Que também são prismas retos e que também são poliedros. Nós temos aí o cálculo da diagonal de um paralelepípedo retângulo. Então nós temos aí o triângulo ABD, ok? Um triângulo retângulo onde eu tenho o cateto A, o cateto B e a hipotenusa X, teorema de Pitágoras. Tem o triângulo BDH, onde a hipotenusa é o D e os catetos C e X, teorema de Pitágoras. Percebam que aqui eu tenho um x ao quadrado, e o meu x ao quadrado é igual a 2 mais b2. Então eu vou substituir o x ao quadrado por A2 mais b2. Okay? E d ao quadrado é igual a A2 mais b2 mais c2, logo d é igual a raiz quadrada de A2 mais b2 mais c2. Nós temos o cálculo da diagonal de um cubo, que vai ser, né, a raiz quadrada da soma das 3 arestas elevado ao quadrado, que é igual a 3 vezes, né, a aresta elevado ao quadrado, que vai ser igual a aresta vezes a raiz quadrada de 3. Ok? Então nós temos aí, vamos de novo, né? A diagonal é a raiz quadrada de A2 mais A2 mais A2, que é a raiz quadrada de 3A2, que é a raiz de 3. Essa é a diagonal do cubo. Aresta de superfície de um prisma. Em todo prisma, consideramos superfície lateral, é formada pelas faces laterais. A área lateral, né, que é a área da superfície lateral. A superfície total é formada pelas faces laterais e pelas bases. E a área total, que é a área da superfície total. Aqui a ideia intuitiva de volume, nós temos um sólido S aqui e a unidade de volume. O volume de um sólido S acima é de 12 unidades de volume. Então nós temos aí, né, o volume de S é igual a 12 unidades de volume. Tá aí a unidade de volume, que é um cubo unitário. Vamos estabelecer como unidade de volume um cubo cuja aresta mede uma unidade de comprimento. Ele será chamado cubo unitário. Qualquer cubo cuja aresta meça 1, por definição, volume igual a 1. O volume do paralelepípedo retângulo, ok? É a base vezes a altura vezes o comprimento. Ou seja, A vezes B vezes C. Ou é a área da base, AB vezes C. Ok? A área da base vezes a altura. O volume do cubo, que vai ser a aresta elevado ao cubo. A área da base vezes a altura, como todas têm a mesma medida, né? Então é aresta ao cubo. O princípio de Cavalieri. Vamos imaginar 3 pilhas com o mesmo número de folhas de papel arrumadas de forma diferente. Note que qualquer plano horizontal que seccione as 3 pilhas de papel terá a mesma área e o mesmo volume. Essa situação serve para ilustrar o princípio de Cavalieri, considerando os sólidos S1 e S2 apoiados em plano horizontal alfa. Consideremos também um plano beta, paralelo ao plano horizontal alfa, que se ao seccionar S1 também secciona S2, determinando suas regiões planas de áreas A1 e A2. Nessas condições, podemos afirmar que se para todo plano beta temos A1 igual a 2, logo, volume de S1 igual a volume de S2. O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. Ok, deixe o seu like e inscreva-se no canal.